Oi, tudo bem? Eu sou o Cleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos a uma intervenção tecnológica. Pois bem, meus amigos, neste segundo programa da nossa série Pichechê, nós vamos usar o recurso tecnológico e vamos fazer uma coisa inédita na televisão brasileira. Na verdade, é uma intervenção que eu não conheço, eu nunca vi, ninguém mostrou ainda, e a gente vai mostrar aqui. Aí, se vocês acharem em outros canais, enfim, nos informem para a gente não ficar dizendo aqui só a gente fez, tá? Só que antes, eu quero falar duas coisas. Primeiro, que lá no primeiro programa, quando a gente falou do pichechê, causou uma certa estranheza em muitas pessoas. Com pichechê, o que é pichechê? Na verdade, muita gente ali nos comentários do nosso primeiro programa disse: ah, eu me lembro do pichechê da minha avó falava muito do seu pichechê e tal. E realmente essa palavra existe. Ela é uma palavra de origem francesa. E aqui no Brasil, ou em Portugal, existe uma grafia que é pechiché, um acento. Existe uma outra grafia que é pechiché, que é onde vem a nossa palavra pichechê. Existem as duas grafias, pechiché e pichechê. Na verdade, ela vem de uma palavra francesa, piché, que significava, à época aí dos anos 20, 30, que era muito popular esse tipo de móvel. Ele era um móvel com essas duas torres e tinha um espelho no meio, e esse espelho se movimentava para dar uma visão geral da pessoa, né, dos pés à cabeça. Era também uma penteadeira. Então a palavra vem daí, dessa palavra francesa, piché, que a gente está colocando aí embaixo para vocês, todo mundo entender. Essas informações todas teve os nossos parceiros, a Márcia Fleck, nutricionista aqui de Porto Alegre, nossa parceira aqui do canal, mais o Daniel Bernardo e o Roberto Pinto. Já nos deram toda essa orientação, inclusive colocaram lá um link que nós vamos disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar. Tem umas informações bem legais lá sobre a origem da palavra e tal, uma série de coisas. Então, muito obrigado aos nossos parceiros que venceram o nosso desafio. Quer dizer, não tem prêmio nenhum, né? Mas era um desafio, então eles ganharam. Pois bem, o segundo assunto que eu quero falar é exatamente essa questão tecnológica. Algumas vezes a gente usou removedor, a gente usou cola pur, a gente usou cola de cianocrilato, enfim, uma série de coisas. E alguns parceiros, com todo o direito, porque afinal de contas nós não somos o dono da verdade, quer dizer, a gente faz aquilo que a gente sabe fazer. Muitos parceiros disseram: não, mas você não pode usar isso, porque na ocasião, na época que o móvel foi feito, não tinha essa tecnologia, etc, etc. Nós achamos que sim, que nós podemos usar. Porque a gente entende que, com o passar dos anos, a gente pode e deve se apropriar de uma coisa chamada conhecimento humano. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas produzem, que a humanidade produz ao longo do tempo, a gente pode usar. Essa é a nossa ideia, desde que, claro, a gente mantenha as características essenciais do móvel. Eu vou citar um exemplo, na verdade dois exemplos. O primeiro deles foi que recentemente aconteceram dois incêndios. Um incêndio lá na Catedral de Notre-Dame e um incêndio aqui no Museu Nacional, aqui na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Nos dois casos, os prejuízos foram imensos. Esses dois prédios, esses dois monumentos, eles vão ser reconstruídos, eles vão ser restaurados. É claro que a Notre-Dame vai ser muito mais rápida, né? Porque recebeu doações do mundo inteiro, inclusive alguns brasileiros que fizeram generosas doações lá para Notre-Dame e não doaram um centavo sequer aqui para o Museu Nacional. Mas isso é um assunto que a gente nem quer entrar, mas é uma realidade, a gente quer deixar registrado aqui. Então, vamos supor aqui na restauração nossa que nos diz respeito, vamos supor que num determinado momento lá da obra vá se usar concreto armado. O concreto armado, ele foi criado por um cidadão chamado Joseph Mounier. Em 1844,
Ele fez as primeiras peças. Em 1867 ele recebeu a patente de um negócio chamado concreto armado, que hoje é comum, né? Coloca-se ferro lá e faz o concreto. Só que o Museu Nacional, por exemplo, ele foi fundado em 1818, ou seja, muito antes da existência do concreto armado. Mas num determinado momento na obra do museu, os engenheiros, os arquitetos, os restauradores que estiveram trabalhando, não, aqui vamos fazer alguma coisa de concreto armado, seja para segurar lá uma viga, para fazer um passeio, para fazer uma outra laje, enfim, uma série de atividades. Eles não vão usar a mesma tecnologia que foi usada em 1818, quando foi construído o Museu Nacional. Óbvio que nós temos tecnologias muito mais modernas. Então, esse fato por si só ilustra que a gente tem que se apropriar do conhecimento humano. Essa é a nossa opinião. Certo, gente? Bom, terceiro assunto antes da gente começar aqui o nosso trabalho. Entre os comentários lá no nosso canal, a Carla disse o seguinte: esse móvel, se referindo aqui ao nosso pichichê, foi feito de madeira de segunda categoria, madeira que não é boa, então eu botaria fora e compraria um móvel novo, de madeira nobre. Eu quero esclarecer duas coisas. Primeiro, o seguinte: essa observação do tipo assim, a madeira é ruim, por isso que ela pegou cupim, não é verdadeira. O cupim, na verdade, ele escolhe certos tipos de madeira. Nós temos inclusive madeira de lei, chamado guanandi ou jacareúba, uma excelente numa madeira, para fabricação inclusive de barcos e mastros de navio, e é uma madeira que o cupim ataca. A açoita-cavalo, que é uma excelente madeira, que é matéria-prima da fabricação, por exemplo, dos chamados móveis vergados, né? Feito por um sujeito chamado Michael Tonet. Essa madeira também tem cupim. Pega cupim, é suscetível a cupim. Então assim, não tem nada a ver a madeira e o cupim. Apenas que o cupim ataca as madeiras macias e as madeiras que não têm gosto. O cedro é uma madeira macia e o cupim não ataca. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a seguinte: onde é que a gente encontra um móvel desses hoje para vender? Então vou botar fora isso aqui, vou botar no fogo e vou comprar outro. Onde? Onde? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é a seguinte: nós temos um conceito aqui na matéria-prima que a gente sintetizou numa frase: preserve seu móvel de madeira, o futuro será mais verde. Com esse conceito nós sempre vamos restaurar e jamais vamos jogar isso aqui no lixo e comprar um novo. Mas enfim, essa é a nossa opinião, né, gente? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Então, antes da gente começar de fato os trabalhos, eu quero mostrar a portinha, que eu não mostrei no primeiro programa. Como vocês podem ver, ela foi condenada, né? Já está condenada, só para mostrar, para trazer para vocês aqui. Bom, o que nós vamos fazer então, gente? Nós temos um pé aqui nesse pichichê, esse pé nessa torre, ele está completamente condenado. Inclusive a gente pode fazer uma brincadeira assim, olhar por aqui e vocês vão perceber assim, tá oco, né? Não tem mais como a gente confiar nele. Provavelmente vai acontecer com esse pé o mesmo que aconteceu com aquele outro pé ali, quebrou. Então nós vamos fazer um recurso tecnológico, vamos usar um recurso tecnológico muito interessante aqui, que é o seguinte: primeiro nós vamos fazer uma chamada alma de aço. Nós vamos colocar este ferrinho de construção 4.2, aquele que a gente usa para fazer estribo e tal, já que eu falei concreto armado lá, né? A gente vai colocar no interior deste pé. Então vamos lá, primeira coisa, vamos fazer isso. Então nós vamos furar aqui. Quase que destruir a totalidade do pé. E aí nós vamos introduzir aqui então pronto. Colocamos então aqui no interior do nosso pé, colocamos o que a gente chama de alma de aço.
Esse ferrinho então vai ser responsável por dar uma estrutura para o nosso pé. Agora nós vamos precisar de um outro sarrafinho. Eu tinha preparado um pequeno para aqui, mas já quebrei mais aqui, ó. Então vamos acabar fazendo um outro. Para isso nós vamos precisar fazer o seguinte. Bom, o que nós vamos fazer aqui, né? Vamos lá. Nós vamos usar uma espuma poliuretano. Isso aqui, gente, é prima do nossa chamada cola pur. É uma espuma poliuretano. Ela é usada para fazer o quê? É usado para fixar marcos de portas e janelas da construção civil. A gente vai lá, coloca o marco, coloca umas cunhas e passa essa espuma em volta e ela fixa o marco lá. Baseado nessa ideia de fixação, de preenchimento de espaço e tal, a gente pensou, então por que nós não usamos aqui, nesse pé, que está totalmente prejudicado, a gente não usa essa espuma. Há vários anos atrás, eu tive uma situação parecida com essa. Nós tínhamos um perfil, era uma frente de uma cristaleira, e ele tinha vários escultóricos na frente que a gente queria preservar. Abrimos com um estilete ali e tal, a gente percebeu que aquela casquinha na frente estava certa e aqui atrás estava tudo comido. O que a gente fez? A gente passou várias fitas, essas fitas tipo fita crepe, aquelas fitas de empacotamento, fizemos uma espécie de bloqueio na parte da frente e injetamos isso aqui na parte de trás e fechamos. E isso funcionou muito bem. Então, nós vamos usar a mesma solução para cá, certo? Primeira coisa, gente, como eu falei, essa espuma, ela gruda. Se a gente colocar a madeira aqui e colocarmos a espuma, vai acontecer uma coisa muito simples, vai colar. Então a gente pegou o nosso taquinho e envolvemos num plástico. Vai colar o plástico, mas o plástico é fácil da gente tirar, certo? Então nós vamos colocar aqui, de um lado, nós vamos colocar um taco. Vamos colocar aqui no pé. Ele vai fazer uma forma na parte de cá. Então, esta lateral aqui, esta parte lateral aqui, este lado, já está devidamente vedado. Então, eu vou virar aqui. Caiu. Vamos virar aqui para a gente ter uma melhor visão aqui do nosso trabalho. Nossa assistente, Paula, além de fotografia, além da filmagem, ela também junta aí um negócio, nos ajuda. Então, olha só, gente. Nós vamos pegar um outro plástico, vamos colocar aqui nesse outro sarrafinho. E esse vai aqui, ó. Vai aqui e a gente vai colocar um outro grampo assim, certo? Tá todo mundo entendendo o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos preparando para introduzir a espuma aqui, onde nós já colocamos este ferro, e a partir dela, então, a gente vai preencher aquele espaço. Aqui está a nossa espuma. Uma dica, gente. Sempre quando a gente for usar, por exemplo, cola de contato, quando a gente for usar esse tipo de espiga, um pouquinho antes da gente usar, uns 15, 20 minutos, a gente vira a embalagem. Por quê? Porque ela mistura automaticamente. Isso aqui a gente precisa agitar, né? A gente coloca o caninho aqui. Aí nós vamos fazer aqui também, ó. Certo? Nós colocamos o caninho, vamos agitar o nosso produto e vamos colocar aqui dentro. Aqui. Já espirrou tudo aqui. Vamos nos abster aqui da... Pronto.
Vamos tirar um pouco daqui, para não nos dar problema. Vamos ignorar esta maçaroca que está aqui na frente e vamos fazer isto aqui. Vamos já está empurrando para cima aqui. Vamos tirar daqui. Vamos nos posicionar melhor. Antes que eu derrube mais coisa aqui, já vou olhar. Vazou um pouco aqui para fora, porque realmente ela sai rachando dali, tá? Depois eu vou explicar uma outra coisinha. Então agora aqui nós vamos colocar um pouco dessa espuma aqui, antes que ela expanda. Nós vamos fazer o mesmo processo. Colocamos aqui e vamos travar aqui com o nosso pequeno grano. Pequeno, mas eficiente. Pronto. A gente sempre fala, né? Uma coisa é a gente estar trabalhando na bancada e tal, outra coisa é a gente ter que estar olhando para ver onde é que estão nossas câmeras e tal, para mostrar tudo para vocês. Então às vezes dá essas atrapalhadas aí. Esse, gente, agora é o processo que a gente tinha que fazer. Usamos os dois sarrafos aqui, vamos virar para cima aqui para a gente poder examinar melhor. Aqui já está saindo aqui, ó, essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, essa parte aqui, essa espuma, já é a espuma que está expandindo. Ali ficou uma frestinha, ela já saiu, que é ótimo para nós, certo? O problema dessa espuma é que esse aqui é um tubo grande, tem uns tubos menores e tal, e o grande problema é exatamente o desperdício. Agora, por exemplo, aqui a gente tem que ter sempre uma alternativa para usar essa espuma, porque senão vai ficar aqui, a gente tira esse caninho e às vezes ele fica sujo dentro, sempre fica, né? Então o que acontece? A gente pode limpar esse caninho aqui com thinner. Depois que está seco, a gente coloca thinner, limpa ele, coloca ele de volta aqui e tenta reutilizar. Às vezes, 2, 3 dias a gente consegue ainda usar o que sobrar aqui na embalagem, mais que isso não. Já perde, ele tem um gás propulsor ali que joga para fora essa espuma e a gente não vai conseguir usar. Pois bem, gente, feito isso, nós vamos agora aguardar a ação da nossa espuma. Vamos tirar os sarrafos com os nossos plásticos que a gente colocou ali e vamos ver o que aconteceu. Em princípio, a gente imagina que tenha acontecido tudo como a gente planejou. Preencheu todo o espaço, firmou aquela alma de aço que nós colocamos ali dentro do pé e nós vamos ter um pé muito bem estruturado. Essa pelo menos é a nossa ideia, que vai ser no próximo programa que a gente vai ver. Então, a gente vai fazer agora na sequência, no próximo programa, não neste, nós vamos fazer um novo pé para esta parte aqui. Aqui também falta um pé. E nós vamos fazer um novo pé para ali. Também vamos usar uma coisa tecnológica na execução deste pé aqui. Certo, gente? Então, dito isto e feito isto, nós queremos dizer que esse é o segundo programa da nossa série Restaurando o Pichechê. Mais do que tudo, gente, esta série para nós representa o coroamento de um conceito que a gente tem aqui na madeira-prima que eu já falei antes. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.